Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado, glorificado por mim, por você, por toda a humanidade. Aleluia. Por quê? Porque ele deixou o trono de glória. Aleluia, glória a Deus. Ele deixou o trono de glória, se fez carne. Aleluia, glória a Deus. Ele andou, ele esteve entre os homens, entre nós. Aleluia, pregando, falando do amor de Deus, falando do céu. Aleluia, glória a Deus. Falando da salvação. A própria salvação estava andando no nosso meio, falando do reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Ele sofreu, foi rejeitado, sofreu, morreu, aleluia, ressuscitou, hoje ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele é um vencedor, aleluia, Jesus Cristo venceu, aleluia, por isso a ele honra, glória, louvor e adoração. Você tem motivos para adorar a Jesus, para andar com Jesus, para servir a Jesus Cristo, para aceitar Ele como um único e suficiente Salvador. Você tem motivos. Aleluia. Suribiandaramanai. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus com mais um maná do céu, mais um pão quentinho. Que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. É com amor que Ele nos entrega esse pão. Receba esse pão com amor. Pega, coma, deguste, seja abençoado. Abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando hoje, para a glória de Deus, em Romanos, no seu capítulo 12. Uma nova vida. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aleluia, glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia, culto racional. Um culto inteligente, um culto com consciência. Nós devemos oferecer ao Senhor. Agora que nós temos uma nova vida, pois nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós aceitamos, eu aceitei. E você? Você já aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador? Se você ainda não aceitou, não perca tempo. Não perca mais tempo. Aleluia. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. E nós que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, agora nós temos uma nova vida. Vivemos uma nova vida, a vida de Deus e não a nossa. Aleluia, glória a Deus. Nós que aceitamos a Jesus, temos que estar oferecendo para Ele um culto, aleluia, racional, um culto com inteligência. Um culto com consciência. Aleluia, glória a Deus. Temos que estar oferecendo para Ele um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Um culto racional, um culto com inteligência, com consciência. Aleluia, glória a Deus. Ele é um culto santo para Deus. Aleluia. Agrada o coração de Deus. Agora nós somos de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a cultuar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Com consciência e com inteligência. Aleluia. Não cultuar a Ele. Aleluia. De qualquer maneira, de qualquer jeito, não.
O Senhor é santo e importa que estejamos santos também na presença dele, que tenhamos uma vida santa. Para a glória de Deus, nós temos que procurar ter uma vida santa. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que cultuar ao Senhor no templo, em comunhão com os nossos irmãos, mas ter uma vida racional diante do Senhor. O culto tem que ser dia a dia, dentro do templo e fora do templo. Como que você tem se portado? Como servo de Deus, nós devemos nos portar, cultuando a Deus em todo o tempo. Aleluia. No nosso modo de falar, aceitamos a Jesus, agora nós temos que mudar o modo de nós falarmos, de nós agirmos. Aleluia, glória a Deus. No nosso trabalho, na nossa casa, andando nas ruas, nas praças, em festas que nós fomos convidados, que nós fomos. Temos que nos portar como servos de Deus, oferecer para Ele um culto todos os dias, não só quando nós estivermos no templo, reunido com os nossos irmãos. Nós devemos estar oferecendo cultos ao Senhor. Aleluia. O nosso corpo, rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que nós vamos apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo a Deus. Aceitamos a Jesus como Salvador? Agora nós vamos, aleluia, apresentar para Deus o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que apresentar para Deus o nosso corpo. Aleluia, glória a Deus. O nosso corpo por sacrifício vivo. Santo, que eu venha então me santificar. Porque o Espírito Santo de Deus agora, aceitamos a Jesus como Salvador, recebemos o Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo, aleluia, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E nós devemos conservar esse corpo aqui, aleluia, como um sacrifício santo e vivo ao Senhor. Por que sacrifício? Porque o mundo nos oferece tantas coisas, aleluia, para nós aceitar e pecar contra Deus. O mundo quer sujar o nosso corpo, aleluia. O mundo quer sujar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então toma cuidado, vigia para que você não venha sujar o seu corpo com o pecado, com aquilo que vai te levar a pecar contra Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Ele mora em você e ele não habita em templo. O seu corpo é um templo. Ele não habita em templo sujo, em lugar sujo. Aleluia, glória a Deus. Por isso, os ataques do inimigo é contra o corpo. Aleluia, glória a Deus. É contra o corpo ali, querendo sujar o nosso corpo. E a tendência do nosso corpo é pender para os prazeres da carne. Aleluia, glória a Deus. Por isso o Senhor hoje está falando conosco através do maná do céu. Misericórdia de nós. Nós rogamos a Deus que Ele venha ter misericórdia de nós. Aleluia. De misericórdia de nós. E que o Espírito Santo de Deus venha estar nos ajudando a apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rejeite os manjares que Satanás te oferecer. E que vai, aleluia, atingir o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Rejeite, diga não, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para que você, apresentando ao Senhor, possa apresentar ao Senhor, aleluia, um corpo vivo, um sacrifício, para que você venha apresentar ao Senhor o vosso corpo, por sacrifício vivo. Aleluia, glória a Deus. Vivo, porque você vai ter o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Você vai ter o Espírito Santo de Deus vivo. O Espírito Santo de Deus está vivo, ele é uma pessoa. E ele vive dentro de você,
que é o corpo, que é o templo dele. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o inimigo quer bombardear o seu corpo. Toma cuidado. Aleluia. Toma cuidado com o que você está comendo. Toma cuidado com o que você está bebendo. Toma cuidado com o que você está ingerindo. Você que faz uso de drogas. É Satanás que levou você a se viciar. Aleluia. Para acabar com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, que você precisa apresentar. Aleluia. Diante do Senhor, um corpo que você precisa apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo ao Senhor. Toma cuidado, vigia, se liberta em nome de Jesus. Aleluia. Procura ajuda. Aleluia, glória a Deus. Tem muitas casas aí, aleluia, de ajuda para drogados, para alcoólatras. Toma cuidado, vigia. Você é especial para Deus. Jesus Cristo te ama. Devemos apresentar ao Senhor espírito, alma e corpo. Oferto a ti, Jesus. Devemos ofertar a Jesus o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo como sacrifício vivo, santo. Devemos santificar e agradável a Deus. Isso vai agradar a Deus. Então vigia, toma cuidado. Procura essas casas de recuperação. Aleluia. Procura, faz a sua parte. Se interne nessas casas de recuperação. Fale com a sua família, com a sua mamãe, com o seu papai, com o seu irmão, com o seu esposo, com a sua esposa. Procure essas casas. Se interne por vontade própria. Aleluia, glória a Deus. Cantará, surimiandará, manai. Ore. Aleluia. Ore a Deus, fale com o Senhor. E Deus, Ele vai te ouvir, vai te libertar, vai te sarar. Aleluia, glória a Deus. Ele te perdoa, Ele não te julga, Ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Cuide do seu corpo. O que você tem bebido? O que você tem comido? Aleluia. Cuidado com a gula. Vigia. Aleluia, glória a Deus. A gula é pecado. Por quê? Porque a gula, aleluia, ela enfraquece, ela adoece o seu corpo. Seu corpo fica doente por comer demais. Cuidado com a bebida, você que é alcoólatra, procura uma casa de recuperação. Queira se libertar, queira ser curado, queira sarar. Aleluia! Cuidado, você que tem injetado. O que você tem injetado nas suas veias? Aleluia! Você que tem se cortado. Aleluia! Cortado o templo do Espírito Santo de Deus. Procure ajuda. Faça a sua parte. Aleluia! E aquilo que os doutores, que os profissionais na área, aleluia, glória a Deus, não conseguir fazer por você, Deus, Ele vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus, Ele vai fazer. Mas procure fazer a sua parte. Aleluia, Ramanai. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Roga pela misericórdia de Deus. Fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberta. Me ajuda. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Fala, eu quero apresentar para o Senhor, Pai, o meu corpo por sacrifício vivo. Por que vivo? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele está vivo. Nós temos que apresentar a Deus, aleluia, o nosso corpo em sacrifício vivo. Nós devemos apresentar a Deus
Nós devemos nos apresentar diante de Deus com o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É o Espírito Santo de Deus que me traz vida. A vida de Deus habita em mim. A vida de Deus habita em você. Aleluia. Não expulse a vida de Deus de dentro de você. Não expulse a vida de Deus de você. Não expulse. Porque você precisa apresentar. Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento da igreja está próximo. Se prepare. Você precisa se apresentar perante Deus com o seu corpo, aleluia, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional é você apresentar o seu corpo vivo, santo, agradando a Deus. É o seu culto racional, é você rejeitar, aleluia, tudo aquilo, aleluia, que está ferindo o templo do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que está levando você a pecar contra Deus. Tudo aquilo que está levando você a perder a sua salvação. Isso você está oferecendo um sacrifício vivo ao Senhor. Oferecendo um culto racional. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Hoje é domingo, procura o templo mais próximo da sua casa. Vai adorar ao Senhor, vai prestar culto ao Senhor, um culto com consciência. Aleluia. Um culto inteligente ao Senhor. Assim você vai receber, vai ser abençoado. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Você vai ser abençoado por Deus e vai receber combustível para vencer mais uma semana de trabalho. Amém, glória a Deus. Jesus Cristo te ama.